Olha o absurdo do ensinamento desses homens que leva você a cair da graça, a apostatar da fé e a perder a direção de Deus. O povo é instruído e orientado a ser devoto, a ser praticante, a ser submisso, a estar cumprindo devoção e obrigação e submissão, não é a Cristo, nem a palavra, é a igreja, é a regra da igreja, é a doutrina da igreja. Gente, isso é um absurdo. Meus irmãos, despertem. Meus irmãos, saiam do meio deles. Meus irmãos, acordem. Sua salvação não está dentro de uma igreja, está em Cristo. E se você não estiver em Cristo, você está perdido dentro de igreja, seguindo o homem. Você tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo guiando você, norteando você, formando em você os princípios, os valores para a vida com Deus. Não é dentro de uma igreja, moldando-se aos usos e costumes e às regras e às doutrinas da igreja. Não, gente. Não. Jesus não se preocupou com isso. Os apóstolos não criaram isso. Os apóstolos, quando leva alguma orientação diante de algum costume, de alguma coisa, era para orientar os irmãos dentro da situação para que os irmãos não vivessem dentro de uma aparência, de uma direção que aquele grupo que estava ali vivia para não ser confundido. Está entendendo como é? Quando Paulo diz assim, que a beleza da mulher, Paulo, Timóteo também diz, não está na maquiagem, não está nos freezer, não está... Paulo não está proibindo ninguém de usar maquiagem não, irmão. Paulo não está estabelecendo essa doutrina não. Não, porque as mulheres santas, Paulo disse que as mulheres santas não se comportam assim. Como? Paulo falou dentro de um contexto local ali, para aquele momento. Paulo não deu nenhuma doutrina de usos e costume não, irmão. Que nem hoje o povo vive dentro das igrejas. Tem igreja que você não pode usar bigode, nem deixar a barba crescer. Tem igreja que você não pode tomar café. Tem igreja que você não pode trabalhar no sábado. Tem igreja que você não pode, a mulher não pode usar uma calça comprida. Meu irmão, para onde vai isso, irmão? Isso não leva ninguém a ser santo, não. Isso leva você a ser robô de religião. Tem quanta gente, irmão, perturbada mentalmente, quanta gente psicologicamente perturbada, porque está sendo imposta para ela um bocado de regra da religião, que ela está sufocada a viver como se fosse o meio de santificar a vida dela para Deus. Quantas pessoas estão privando a sua vida das coisas que Deus deixou para a gente viver, porque estão sendo escravizados dentro de uma norma de igreja, de religião, como se aquilo fosse pecado, em nome de uma vida com Deus, e Deus não ensina isso a ninguém. O reino de Deus não é questão de comida nem bebida. O reino de Deus não é questão de vestir ou não vestir, usar calça ou não usar calça. O reino de Deus não é questão de maquiagem ou não maquiagem. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Paulo vai falar dentro desse contexto, onde os irmãos estavam julgando os outros por causa da comida, da bebida, do vestir, como hoje é estabelecido o julgamento de quem é de Deus, de quem não é, de quem é santo, quem não é. Então, gente, vamos despertar. Vamos aprender de Cristo com Cristo e seguir Jesus, que é o nosso exemplo, é o nosso alvo, é o autor e consumador da fé, é o protótipo singular de Deus, para que sejamos igual a Ele. Não nos seus atributos gloriosos, igual a Jesus como homem, submisso ao Pai, andou na palavra, guardou a palavra, venceu o diabo com a palavra, não cuidou dos seus desejos, buscou primeiro do Pai, se abdicou, abriu mão, renunciou. É isso que nós temos que fazer por Cristo, não é por igreja. Tem muita gente abandonando sua vida
os costumes que tinha, não vai mais para uma praia, não vai mais para um parque, não vai para uma pizzaria, não senta numa praça, não conversa com as pessoas, não brinca, não se distrai, não se alegra com coisas que não é pecado. Por quê? Porque a religião colocou nele uma modalidade, uma forma que ele tem que ser desse jeito, tem que viver para a religião, tem que viver e se devotar, ser escravo, praticante, devoto, à regra da religião. E as pessoas estão deixando de viver, gente. Estão deixando de viver. Isso não é santificar a vida para Deus. A Bíblia não pede nada disso. Gente, despertem. Eu estava vendo um pastor falar, um pastor pregando a verdade do Evangelho, ele dizendo que o maior grupo de pessoas que estão procurando as clínicas psiquiátricas, são evangélicos, irmãos. São as pessoas da religião evangélica. Quantos religiosos evangélicos perturbados mentalmente, até para pregar não sabem pregar, pregam como louco, como doido, diz não, isso é Deus, Deus faz como quer, não. Quantos crentes estão vivendo uma vida sem razão, sem sentido, sem noção, embriagado com o fanatismo religioso, gente? Quantos crentes com a vida perturbada, abandonando os compromissos em nome de uma fé, vivendo escravo e devoto de igreja, só quer estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Quantas mulheres estão perdendo o casamento? Não estão sendo submissas ao marido? Porque estão mais devotas às práticas, às obrigações da igreja. Eu conheço pessoa que não cuidava da casa nem do lar. Por quê? Porque tinha que estar de manhã na consagração. Tinha que estar de tarde no círculo de oração. Tinha que ir de noite para a reunião. Tinha que ir para o ensaio. Tinha que participar disso, daquilo outro dentro de igreja. Gente, vida com Cristo não é uma vida dentro de igreja. Nos trabalhos, nas obrigações, nas tarefas, nas devoções. Jesus não ensinou isso. A religião escraviza o povo nisso. O povo fanático, perdido, sem noção, não sabe raciocinar, não sabe discernir. Tudo que é de Deus, o povo é levado pela emoção. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abra o entendimento de vocês. Que Deus, através dessa ministração, ilumine o vosso entendimento. Liberte vocês dessa visão cega, dessa direção cega e vã. Que vocês possam analisar com cuidado. Use o senso crítico. Não deixe o homem privar você do senso crítico nem de pensar. Não seja escravo de nenhum pensamento, nenhuma doutrina, nenhuma ideia de ninguém. Não seja negócio nem praticante de nenhuma religião, igreja ou coisa assim. Seja prudente. Conheça a verdade. Seja liberto. Encontre a luz de Deus que é Jesus e seja guiado por Ele através da sua palavra, da sua doutrina.